Graça e paz, amados. Amém. Que bom estar aqui novamente com vocês, viu? Para mim é um prazer, uma honra. Mais uma vez quero agradecer ao pastor Marcelo e à pastora pelo carinho que eles têm com a minha família, o Pedro, a Ana, o Azaf, o Joseph e agora o Pedro Ezequias, né? Meu xará. E graças a Deus, uma das maiores preocupações nossas quando eles vieram para Portugal era exatamente encontrar um porto seguro. E o porto seguro para qualquer brasileiro que chega aqui é a casa do Senhor. Para os portugueses também, para qualquer pessoa do mundo, o melhor porto seguro é a casa do Senhor, porque é aqui que a gente recebe alimento, ajuda, enfim. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, viu, pastores? Muito obrigado pelo carinho. Já apresentaram ali, cadê Natan? Ah, tá aqui. Esse aqui é irmão da Ana Maria, ó, a cara dela, né? O Natan é o meu caçula. Tá ali a minha norinha, a Carol. Fica de pé aí, Carol. Linda também, a minha pretinha. Tem duas moças ali em cima, que é a Alice e a Lucy, né? Devem estar dando muito trabalho lá. Acabaram de chamar aí, tá vendo? Eu falei. Mas graças a Deus por isso. Eu sempre gosto de falar que Deus fez um solitário habitar em família. Eu era esse solitário, Ele me fez habitar em família. E eu amo a minha família, amém? E eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Nós também, lá no Ministério Apostólico Vencedores, projetamos todos os anos o próximo ano, né? E ano passado, quando eu estive aqui, Deus falou muito ao meu coração com relação ao ano de expansão que vocês estavam celebrando. E eu também plantei lá no Ministério Vencedores o ano apostólico de expansão. Queridos, nós tivemos um crescimento assim maravilhoso na igreja. Talvez de todos os anos, né, que a gente está pastoreando, foram um dos maiores crescimentos que nós tivemos na igreja, em todas as áreas. Então eu vejo que Deus verdadeiramente Ele tem falado com a igreja dele. E quando nós falamos em projetar, em profetizar, queridos, é algo que está no coração de Deus. É interessante que Deus diz ali em Abacuque, Ele fala assim, olha, escreve a visão, escreve em tábuas grandes, para que até quem passar de longe veja. Então, quando você pega um papel e você escreve, quando você está projetando a sua vida, quando você está projetando os seus sonhos, aquilo que você tem para o seu próximo ano, queridos, isso é o maior sinal de que você é uma pessoa organizada, que você sabe o que quer e você sabe aonde quer chegar. Porque às vezes nós falamos assim, 2026 vai ser um ano muito bom na minha vida, mas em qual área? Em qual área? Qual o seu projeto para 2026? O que é que você quer alcançar? O que é que você quer fazer em 2026? Se você não tiver projetos nobres, sonhos nobres, eu vou te falar uma coisa, o ano vai passar e você vai chegar em dezembro e vai falar assim, eita, esse ano eu não fiz nada na minha vida, porque você não projetou, você não escreveu, você não se dedicou, você não orou em cima daquilo. Eu estava falando para o pastor Marcelo que a semelhança de vocês, nós fazemos lá 12 horas, né? 12 horas de projetando. Então nós começamos 9 horas da manhã, terminamos 9 horas, depois das 9 da noite, às vezes chega às 10, dá um pouquinho mais de 12 horas. E ali nós colocamos livros e as pessoas escrevem todos os seus sonhos, seus projetos, a sua vida ali, outros colam o seu papel que já vem escrito de casa. E nós selamos aquilo ali, nós passamos o ano todinho orando por aqueles projetos. Quer dizer, é um milagre extraordinário. Eu vejo pessoas, quando vão no altar, pegar aquela caixa que está lá e falam, olha, eu escrevi aqui isso e Deus concedeu na minha vida. Então, queridos, é um ato de fé o que você está fazendo. Não é simplesmente, como o pastor Marcelo disse, simplesmente escrever algo. Vamos ver, vou lançar a sorte aqui. Não é lançar sorte. Deus vai fazer coisas tremendas. Amém? E Ele começando, e está começando isso na vida de vocês. Isaías capítulo 32, nos convida, nos dá esse desafio, né? De sermos sonhadores nobres.
Queria que você abrisse a sua Bíblia ou ligasse a sua Bíblia aí para nós lermos esse texto que diz a respeito de projetos nobres. Diz assim: mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Projetos nobres. Deixa eu te falar uma coisa: há muita gente que espera o sonho se realizar por mágica. Vai acontecer, isso vai acontecer, uma mágica. Mas deixa eu te falar uma coisa: toda mágica é uma ilusão, e a ilusão não tira ninguém de onde está. Não tira. Ilusão não tira ninguém de onde está. Então é necessário que você se movimente, que você saia do seu lugar, que você projete aquilo que Deus tem para você. O pastor César Castellanos, ele escreveu e disse assim: o mundo é dos sonhadores. Aí ele completa: pare de sonhar e você vai morrer. Se você não tem, queridos, algo para sonhar, algo para projetar no seu futuro, na sua vida, na sua família, você morre. Você fica parado. Então, o mundo é dos sonhadores. Um dos maiores modelos de sonhador era José. Enquanto os irmãos estavam trabalhando, José estava sonhando em ser nobre, em ser governador, em governar sobre os seus irmãos. Ele via o que Deus mostrava a ele e ele sonhava com aquilo. E ele contava para o seu pai, ele contava para os seus irmãos, porque ele acreditava naquilo que Deus estava apontando para ele. E Deus tem nos apontado coisas extraordinárias. Nós precisamos crer, queridos, que aquele que começou a boa obra na nossa vida é fiel e justo para completar. Então sonhe, projete, escreva, viva todos os dias, ore todos os dias, interceda pelos seus sonhos, interceda pelos seus projetos, porque Deus está fazendo uma grande e poderosa obra na sua vida. Existem algumas verdades sobre os sonhos interessantes. Olha só, tudo que um sonho precisa para ser realizado é de alguém que acredite que esse sonho possa ser realizado. Acredite nisso. Eu gosto muito de contar o nosso testemunho de quando nós assumimos a nossa igreja. Era apenas eu e Lu quando nós assumimos a igreja. Nós assumimos uma igreja que entregaram essa igreja para a gente totalmente destruída. Não tinha cadeiras, não tinha som. Tinha uma sala que hoje nós usamos como construímos um prédio hoje, mas arrancaram o telhado, arrancaram janela. Foi uma devassa que fizeram na igreja e jogaram essa igreja nas nossas mãos. E quando nós chegamos lá era apenas eu e Lu, mas era eu, Lu e um sonho. Ana Maria ainda estava no ventre da Lu. Então era um sonho que nós tínhamos, de pastorear, de ganhar nossa cidade para Jesus. E eu gosto muito de contar que um dia eu estava passando pela rua e uma senhora me chamou e disse assim: o senhor é o pastor da igreja ali? Eu falei: sou eu. Ela: eu tenho esses bancos velhos jogados aqui. Eram 10 bancos velhos jogados embaixo de uma árvore, e já molhado, estragado. Ela falou: o senhor quer para o senhor? Eu falei: claro que eu quero. Eu peguei aqueles bancos, coloquei num carrinho e levei até a igreja. E coloquei 5 de um lado e 5 do outro. Só que eles estavam tão velhos, James, que eles balançavam. Você sentava e eles faziam assim, ó. E eu fui no vizinho. Era uma situação muito difícil que nós estávamos naquela época. Nós não tínhamos um salário da igreja, nós não tínhamos recurso na igreja, não tinha dízimo, não tinha oferta, era apenas eu e Lu. Larguei o meu trabalho, larguei tudo para viver um sonho. Projetamos um sonho. E eu fui num vizinho amigo nosso e falei: o senhor pode me vender 1 quilo de prego fiado? Aí ele: claro. Que tamanho você quer o prego? Aí eu falei o tamanho do prego, escolhi. E eu falei: o senhor pode me emprestar um martelo? E eu fui, consertei aqueles bancos. E ali nós começamos a nossa igreja. Nós não tínhamos um som. Eu lembro que o meu avô me deu uma caixa
da marca Ciclotron, talvez nem tenha aqui em Portugal, ruim. Um microfone Lesson 58 Plus, que quando você colocava na boca dava um choque que eu nunca vi. Um primo meu com misericórdia foi lá, desmontou todo o microfone, lixou, pintou, colocou uma meia fina aqui, botou uma fita isolante e nós começamos a nossa igreja. Em vários momentos eu pregava e Lu aceitava Jesus. Era o nosso ministério. Eu sempre falo que nós fomos formados na idade da pedra, marretados, nos jogaram dentro de uma igreja e fala, assume. Mas nós nunca desistimos dos nossos sonhos. Choramos muito, clamamos muito, apresentamos muitos os nossos sonhos diante do Senhor Jesus. Hoje nós temos uma igreja consolidada, depois de 33 anos, eu estou contando uma história de 33 anos atrás. Mas, como eu acabei de dizer para vocês aqui, tudo que o sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite. Acredite nos seus sonhos. Acredite naquilo que Deus tem para você. Acredite que portas serão abertas onde você nem espera. Aliás, elas serão escancaradas na sua vida. E você vai entrar por elas. Mas você precisa cultivar os seus sonhos, cultivar os seus projetos. Não adianta você escrever em um papel e esquecer. Mas esteja sempre regando com as suas orações, com as suas lágrimas, clamando a Deus por aquilo que Ele pode fazer. A sua grandeza está exatamente relacionada aos valores que você carrega dentro de você. O que eu tenho, o que eu quero fazer pela minha família, pela minha cidade, pela minha igreja. Quais são esses valores que eu tenho carregado? Então use sua fé para sonhar. E sonhe alto, queridos. Quem diria que um homem como José seria governador do Egito? Quem diria que Faraó, a maior potência do mundo naquela época, iria chamar um prisioneiro, colocar diante dele e falar assim, a partir de hoje, você é o segundo homem em todo o meu reinado. Deu autoridade para ele, deu o sinete dele, falou, o que você fizer está feito. Imagine, queridos, alguém que estava preso no cárcere, poderia ter desistido dos seus sonhos, dos seus projetos, mas não, ele sempre apresentava tudo a Deus. Então use a sua fé para sonhar, creia, queridos, por mais que as circunstâncias estejam assim, desfavoráveis, acredite no Deus que é capaz de mudar a sua história. Em Hebreus 11:1 a palavra diz que a fé é a certeza das coisas que esperamos. É a convicção, queridos, de fatos que ainda não vejo. Ou seja, a fé é uma visão. Eu não estou apalpando, eu não estou carregando, eu não estou vendo, mas eu tenho uma visão de que Deus irá fazer coisa extraordinária. Durante muitos anos nós temos profetizado que nós seremos a maior igreja da nossa cidade. A nossa cidade ela tem 600 mil habitantes, só a nossa cidade. Hoje o Distrito Federal, que engloba a capital do Brasil, ela tem aproximadamente 3,5 milhões de pessoas. A nossa cidade é a maior, ela tem 600 mil habitantes. E nós temos declarado que seremos a maior igreja de Ceilândia, que seremos a maior igreja daquela cidade. Sabe por quê? Porque temos os sonhos. Esses dias eu passei em frente a um galpão enorme, assim como o do bispo. E eu falei assim, Senhor, eu quero esse galpão. E eu estava esses dias conversando com a Lu, falou, Lu, tem um grande problema, eu preciso comprar aquele galpão. E a Lu falou assim, o problema não é seu, não é nosso, querido. Deus ele é tão maravilhoso que você sonha sonhos impossíveis, coisa que você fala como imagináveis, e Deus ele compra o seu projeto, ele compra a sua ideia, porque ele é nosso Pai, nos ama. E projetos nobres estão no coração de Deus. Então use a sua fé, se fortaleça no Senhor. Queridos, dê glórias a Deus por tudo, em todo o tempo, sabendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos.
Nossos olhos não conseguem imaginar. Sonhe com seus sonhos todas as noites. Ore todas as noites por ele. Entregue todas as noites, todos os dias, em todo momento. Vai dirigindo o seu carro e falando dos seus sonhos, dos seus projetos para Deus. Que coisa maravilhosa. É como aquela viúva que chegou na porta do juiz e ficou: julgue a minha causa, julgue a minha causa, julgue a minha causa. Até que aquele juiz não aguentou mais e falou assim: eu vou julgar a causa dessa mulher. Peça ao Senhor todo dia, entregue todos os dias a Ele. Sonhe, queridos, mesmo que você esteja sentindo-se num deserto, inóspito, cheio de serpentes e escorpiões, dentro de um buraco como José. Mas ele acreditava no que Deus havia mostrado para ele. O sol, a lua, 12 estrelas, 12 feixes se dobrando. E ele contava aquilo com alegria para o pai dele. E o pai dele falava: você acha que eu, sua mãe e os seus irmãos iremos nos prostrar diante de ti? E ele mantinha, foi Deus que me mostrou. E depois de ser jogado dentro de um buraco, ele continuou sonhando. Depois de ser vendido no Egito, ser acusado de um adultério, de uma prostituição, de um assédio, preso, o sonho dele continuava firme. Sonhos nobres, queridos, que Deus nos dá. Deus, ele tem mostrado para cada um de vocês coisas que para você são impossíveis, mas para ele não. Então sonhe mesmo que você esteja se sentindo como José, em um deserto, abandonado, vendido pelos irmãos. Creia que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar. Quando paramos para ver Abraão, poxa, quem foi Abraão, meu Deus? O pai da fé. A palavra diz que Abraão, ele esperou contra a esperança. Vocês já pararam para imaginar o que a palavra de Deus diz? Esperou contra a esperança. Creu. E a palavra diz: para que ele viesse a ser pai de multidões de nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. Que coisa extraordinária. E sem enfraquecer, diz a palavra, sem enfraquecer na fé, sem levar em conta, queridos, o seu próprio corpo já envelhecido, amortecido, sendo, diz a palavra, de quase 100 anos, e a sua idade avançada, Sara concebe e dá luz a um filho. Amém. Sonhos, projetos. Olha a reclamação dele lá atrás. Como eu serei pai de multidões se o único filho que eu tenho é o meu sobrinho? É a única descendência que eu tenho. Deus, ele faz coisas, querido, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no nosso coração. Em Romanos 4,18 a palavra diz que ele não duvidou, não houve incredulidade no seu coração, ele não duvidou da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir a promessa. Deus tem promessa, queridos. Deus tem promessa. Eu acho que eu já contei para vocês da última vez, mas em meio a toda essa luta que eu e o Lu estava, as pessoas começaram a chegar na igreja. E chegou uma senhorinha, a irmã Ângela, e ela falava assim: olha, eu era dessa igreja e o pessoal foram embora, mas eu quero permanecer congregando com vocês. Era a única ovelha que nós tínhamos. E ela era aposentada, ganhava um salário mínimo. E todo mês ela ia e entregava aquele dízimo dela do salário mínimo. Queridos, era um salário mínimo que ela recebia, mas era um refrigério para nós.
era um refrigério, a fidelidade dela. E Deus foi multiplicando, multiplicando. E quando foi um dia, nós estávamos num culto muito avivado, quando chegou uma irmã e começou a profetizar sobre nossas vidas. E ela disse assim: entre na casa que eu estou entregando para vocês. E nós entramos, eu e Iru entramos na casa. Ela disse assim: entre no quarto dos seus filhos. E eu entrei no quarto dos meus filhos. Ela disse: vá à cozinha, à sala, suba para o seu quarto. Eu não tinha planta de casa, não tinha nada, mas a planta estava sendo entregue naquele momento. Suba ao seu quarto, ou veja o seu quarto. Estou entregando nas suas mãos esta casa. Queridos, quando ela terminou aquela profecia, ela disse: mas ainda não passou o teu deserto. Aí nós choramos mais ainda. Falou: pensei que ia ser hoje ou amanhã. Porque às vezes nós queremos exatamente assim como num passe de mágica. Mas como eu disse no início da minha palavra, mágica é ilusão. O que Deus tem é algo sólido e poderoso. Passaram-se alguns anos. Nós compramos um terreno de 1.000 metros quadrados. Não tínhamos mais nem um centavo para construir a casa. E de repente uma amiga minha falou assim: eu quero te dar a planta da casa. Eu não falei para ela a planta como era, não falei absolutamente nada. Ela chegou com a planta da nossa casa pronta e nos entregou exatamente como aquela profeta havia dito. Construímos nossa casa, uma casa de 480 metros quadrados. Hoje está vazia, né? Porque a Ana veio embora, o Pedro veio embora, mas Natan e Ana foram para lá agora. Mas Deus cumpriu os nossos sonhos. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Às vezes eu vejo pessoas aqui em Portugal falando: rapaz, a coisa mais difícil do mundo aqui é você comprar uma casa. Aluguel aqui é um absurdo. Desde o Brasil você vem ouvindo isso. Não há nada impossível para o nosso Deus. Lá no Brasil também é. Sabe qual era o meu sonho e as minhas condições financeiras para comprar uma casa? Zero. Mas Deus faz. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus não só faz uma casa, porque uma casa para Deus não é nada. A palavra diz que Ele faz infinitamente mais. Então eu te pergunto: qual é o seu sonho, o seu projeto que você tem entregue a Ele? A sua vida espiritual, o seu chamado. E as nações, pregar o Evangelho, ser a maior igreja de Feira, a maior igreja de Portugal. Não há limites para o nosso Deus. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E todo sonhador, ele tem algo especial nas mãos de Deus. Sabe uma coisa que eu acho interessante sobre o sonhador? É porque todo sonhador, ele será um dia odiado. Porque quando ele começa a contar o sonho dele para as pessoas começam: você é um sonhador. Esse aí, coitado, quando é que vai ter algo? Ele é perseguido, ele é invejado, ele é odiado, ele é criticado. Por isso que nós também temos que ter sabedoria. Para quem você está contando os seus sonhos? Para quem você está contando os seus projetos? Para quem você está abrindo o seu coração? Imagine, os irmãos de José ficaram furiosos, odiaram ele, invejaram ele: vamos matar, o meu pai deu uma capa para ele, o meu pai tem ele como filho queridinho, vamos fazer um projeto aqui e matá-lo, destruí-lo. E foi exatamente o que fizeram. Pegaram o sonhador e jogaram o sonhador dentro de um buraco. Mentiram para o pai, depois venderam o irmão, achando que os sonhos seriam destruídos e apagados. Porque as pessoas, é isso que elas querem, que os teus sonhos sejam frustrados. Mas eu quero dizer, se isso está acontecendo com você, esta é a prova real de que você é um legítimo sonhador. Se alguém tem inveja, se alguém fala que você não vai conseguir, pode ter certeza, você é um legítimo sonhador. Então não desista, queridos.
Ei, Deus marcou esse encontro, esse dia de hoje, exatamente para que você entenda isso. Projete sonhos nobres, entregue a Ele. Apenas não se esqueça que seus inimigos lhes promovem automaticamente quando você começa a receber aquilo que Deus prometeu na sua vida. Olha lá, Ele falou, Ele disse, o Deus dele. Você é promovido, queridos. Deus começa a mostrar que Ele é o Deus da sua vida. Mas não espere de braços cruzados. Trabalhe. Seja vigilante. Viva aquilo que Deus tem para você. Pense e sonhe grande. Não é pecado, querido, sonhar grande. Não é pecado você dizer seremos a maior igreja de feira. Não é pecado você dizer cheguei aqui só com a passagem dentro do bolso, mas serei o maior empresário dessa cidade. Não é pecado. Pense e sonhe grande, entregue nas mãos do Senhor Jesus. A palavra é bem clara, mas o nobre projeta coisas nobres, na sua nobreza perseverará. Nobreza. Não pense pequeno. Vou ter um boteco ali na esquina. Vou ter um negócio. Não, queridos, pense grande. Pense naquilo que Deus tem para você. Não pense que eu vim aqui para esta cidade, essa nação. Pense grande. Entregue nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Enquanto houver fôlego de vida em ti, deseje, planeje, sonhe grande. Sonhe grande. Creia e sonhe, independente do tempo, independente da sua idade, independente das dúvidas, independente, querido, do descrédito dos seus familiares. Porque quando a Bíblia diz que os nossos maiores inimigos estão dentro da nossa própria casa, queridos, é verdade. Se a Bíblia diz, é verdade. Eles que vão dizer, você é maluco, desde criança você é sonhador. Foi isso que falaram para José. Desde criança você dizia que iria governar sobre nós. Sempre eles vão jogar um balde de água fria. Eu vou te falar uma coisa, não existe algo pior do que alguém que você ama muito trazer uma palavra de desânimo sobre a sua vida. Não existe, queridos. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu esposo, sua esposa, trazer uma palavra que vai te desanimar. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Está escrito lá em Mateus 10:36. Então, lembre-se, aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel e justo para completar. Aleluias. Eu estava lendo uma pesquisa do um jornal de medicina da Inglaterra. E olha que coisa interessante a pesquisa que eles fizeram. Eles disseram que a idade média dos que conquistaram o prêmio Nobel é de 62 anos. A idade média dos presidentes das 100 maiores empresas do mundo é de 63 anos. A idade média dos pastores das 100 maiores igrejas dos Estados Unidos é de 71 anos. A idade média dos papas é de 76 anos. E eles concluem o seguinte: isso nos confirma que os melhores e mais produtivos anos estarão entre 60 e 80 anos. Essa pesquisa aqui, que foi encomendada por esse jornal, eles concluem que aos 60 anos, você atinge o topo do potencial mental e emocional. Isso até os 80 anos. Talvez você fale assim, vou ter que esperar 60 anos. Eu só quero dizer com essa pesquisa o seguinte:
que não tem nada perdido. Porque tem pessoas que chegou aos 50 e falam assim: ah, não tem mais tempo para isso não. Ah, estou cansado. Ah, agora deixa a vida me levar. Agora é isso, é aquilo, outro. E a gente começa a arrumar desculpas. Porque eu cheguei a uma idade, queridos, eu cheguei aos 56 anos. Eu quero dizer para vocês que há 6 anos atrás, eu falei assim: essa década, esses 10 anos, vai ser os 10 anos para me ajustar a minha vida e entregar o ministério. Eu já coloquei mais 10 anos na frente aí. Porque eu sei que Deus tem muito mais para nós, queridos. Muito mais. Eu quero chegar aos 70, aos 80 em forma. O meu pai, ele tem 86 anos de idade. Eu sou 30 anos mais novo que meu pai. Meu pai agora está com Alzheimer. Mas fisicamente meu pai é um camarada muito bem de saúde. O pai da apóstola Lu tem 88 anos. Ele, pelo menos 2 vezes por semana, ele corre entre 5 e 10 quilômetros. Ele enfrentou um câncer na próstata, assim, ó, nem ligou. E o médico disse: é porque você tem essa vida. Então, às vezes, nós queremos desistir muito novo. Queremos desistir no meio do caminho. Encontramos qualquer barreira e desistimos. José tinha 17 anos de idade. 17. Um adolescente, sonhador, vendido pelos seus irmãos. Poderia ter desistido, queridos. Quem é que tem esperança no cárcere? Eu tenho um sobrinho meu que foi condenado a 34 anos de prisão por roubo, furto. Muito triste, queridos, muito triste. É muito triste isso. E ele me mandou uma carta esses dias de lá, muito arrependido, pedindo para mim visitar ele. Eu sempre vou visitar ele. E ele pedindo perdão por todos os erros dele. Ele é da idade da Ana Maria. Nasceram na mesma época. E você vê um jovem desistido da vida. Aí você pode falar: claro, apóstolo, ele está preso. Mas eu quero dizer que ainda há esperança, queridos. Não importa. Se você entrega nas mãos do Senhor Jesus, você pode estar no cárcere como José, preso. Você pode estar numa situação muito difícil da sua vida. Talvez você pode ter falido. Deus é capaz de mudar a sua história. Eu ouvi ontem um testemunho do pastor Juan Henrique Palharim, não sei se vocês o conhecem, mas ele falava o seguinte: que ele tinha uma empresa de publicidade, muito próspera a empresa dele. Ele falou que a Kodak, a empresa Kodak, levou 4 anos para vender 5.000 câmeras Polaroid. 5.000. Quando ele pegou a publicidade da Kodak, em 1 ano, ele vendeu 5.000 máquinas Love. Alguém lembra da máquina Love? Não? Máquina Love era uma máquina descartável, que você tirava as fotos ali, só pegava ela, a própria máquina você devolvia e já pegava uma outra. 5.000 máquinas ele vendeu em apenas 1 ano. Então ele mostrou ali o quanto ele era próspero. E aí ele decide abrir a igreja Paz e Vida. E quando ele abriu a igreja Paz e Vida, ele falou assim: eu vou jogar aqui todo o meu conhecimento de publicidade dentro da igreja. E ele falou que todas as vezes que ele tentava algo novo na igreja, não dava certo. E o publicitário, ele tem uma máxima, é assim: faça uma vez, se não der certo, faça de novo, se não der certo, faça novamente. E ele falou que usou todos o conhecimento dele ali dentro da igreja para que a igreja alavancasse. E o que aconteceu? Ele começou
a perder as coisas dele, porque ele tinha que pagar o aluguel da igreja, pagar as coisas da igreja, e ele falou, só vou ficar com esta casa, e essa casa eu não vou vender, porque essa casa aqui vai ser a minha segurança, se não der certo eu pelo menos tenho um lugar onde morar. E ele começou a vender empresa, começou a vender apartamento, e deixando aquela casa. Quando foi um dia, a igreja estava numa situação muito difícil, e chegou uma proposta, olha, tem um coreano que quer comprar a sua casa. Ele falou, essa casa eu não vendo. Não, mas ele oferece $80 mil na sua casa. Ele falou, não vendo, manda ele comprar a casa do lado que está à venda. Ele quer a sua, porque faz fundo com a casa do irmão dele, e ele quer fazer uma casa só. E naquele dia, ele falou que foi dormir perturbado e teve um sonho. Ele teve um sonho onde Jesus vinha andando, e na frente de Jesus vinha um tesouro. E aquele tesouro caminhava em direção a ele. E o Senhor Jesus entregava aquele tesouro para ele. Aí ele falou, e quando eu acordei, eu estava pobre do mesmo jeito e falido. Mas eu saí dali naquele dia e vendi aquela casa. Peguei aqueles 80 mil, entreguei na tesouraria da igreja. Eu falei assim, pague todas as contas da igreja, tudo que for preciso para a igreja. E quando foi um dia, chegou algumas contas de água e luz, e a secretária dele perguntou assim, pastor, tem essas contas de água e luz? Ele falou assim, tire daqueles 80 mil. E ela, que 80 mil? Já acabou. E ele, meu Deus, o que eu vou fazer? E ele falou, vou abrir um programa de rádio. E foi na rádio e comprou alguns spots. Ele foi comprar alguns spots. E o dono da rádio falou assim, nós não vendemos spots, nós só vendemos o programa completo. Meia hora. Tem um aqui que um pastor não pagou e vou te dar a vaga para você. Mas tem que me pagar à vista. Ele falou assim, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho algumas coisas. E como ele tinha um chinês, que ele fez a publicidade do chinês, e o chinês devia muitas bijuterias para ele, essas coisas, ele falou, eu tenho essas bijuterias que você pode usar como brindes para a rádio. E o cara, ó, esse mês eu vou aceitar, mas na próximo mês você tem que pagar em dinheiro. E o pastor Juan Ribe, ele começou o programa dele. Eu não sei se vocês já ouviram ele pregar, mas ele conta histórias. E ele falou que ele começou naquele dia contando aquelas histórias. E o sonoplasta começou a fazer o som, né? Então vinha aquele som. E deu certo o programa dele. E a igreja começou a prosperar, e a igreja começou a ser abençoada. E ele falou assim, este foi o tesouro que Deus me entregou naquele dia. Então, queridos, às vezes nós queremos desistir. Às vezes nós não damos crédito naquilo que Deus tem para nós, que você fala, meu Deus, isso é tão pequenininho, o que é que eu vou fazer com isso? Sendo que ali está um grande tesouro, com o nome dos seus sonhos, com o nome dos seus projetos, com o nome daquilo que Deus tem para você. Então, entenda, não há limites para Deus, não há tempo, não há idade, não há tamanho. Deus, ele começa algo pequeno com você e de repente você é o maior de todos. O que Deus está preparando para vocês nesses dias, volto a dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração. Tome posse, creia, receba essa palavra em nome de Jesus. Saia daqui hoje na convicção de que 2025 ainda não acabou, e 2026 está bem aí, o meu grande sucesso, o meu grande ano, aquilo que Deus tem para mim, na minha vida ministerial, na minha família, na minha vida espiritual, nas minhas empresas, nos meus negócios, Deus irá fazer. Se você crê, aplauda o Senhor Jesus. Aleluias! José era o sonhador de Deus. José era o sonhador de Deus. José do Egito. Ele foi, queridos, odiado pelos seus irmãos, pelo fato de sonhar com grandezas, com a realeza. Ele tinha apenas 17 anos, um adolescente que sonhava com a realeza, com as grandezas, com aquilo que Deus tinha para ele.
Olha o que a palavra diz em Gênesis 37:5. Quando todos se deitavam na lona, um do lado do outro, ele sonhava. Ele sonhava. Ele sonhava com a realeza, ele sonhava com o governo, ele sonhava com a autoridade, ele sonhava com as pessoas reverenciando ele, inclusive o seu pai e os seus irmãos. E cada um dos sonhos de José se cumpriu. Os irmãos dele foram se prostrar diante dele, o pai foi diante dele. Sobre ele veio autoridade, sobre ele veio um novo nome, governo. José, ele carregava a grandeza dentro dele, queridos. E é isso que eu e você temos que entender: carregar a grandeza, o poder de Deus, os sonhos de Deus na nossa vida. E por carregar essas grandezas, José chegou onde chegou. E você pode chegar também, queridos. Foque no que Deus tem para você. Seus irmãos, movidos de inveja, devido aos seus sonhos, vendem ele como escravo, mas a grandeza estava dentro dele. Na casa de Potifar, foi acusado, era um escravo, mas a grandeza estava dentro dele. No cárcere, preso, um prisioneiro no Egito, mas a grandeza estava dentro dele. Isso é algo que ninguém pode tirar de você, queridos. Pode tirar sua riqueza, pode tirar sua casa, sua fome, pode tirar tudo, mas a grandeza dentro de você, ninguém pode tirar. Creia que quem colocou foi o seu Jesus. E a palavra diz que anos depois, quando ele já estava com 30 anos de idade, José, ele começou a viver no Egito cada um dos seus sonhos da adolescência. Cada um dos sonhos de José, lá na adolescência, ele começa a viver aos 30 anos de idade. 13 anos depois. 13 anos depois de ter passado tudo isso, quantos de nós suportaríamos? Você está suportando? Talvez as lutas, as dificuldades. Quando você chega em casa que deita a cabeça no travesseiro, você fala: meu Deus, até quando? Muda a minha história. É isso mesmo. Você está falando com a pessoa certa. É com ele que você tem que falar. É com ele que você tem que se expressar, entregar a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos, porque só ele pode mudar a sua história. E eu quero repetir para você: não estranhe o ódio de alguns dos seus familiares. Não estranhe, queridos, os conselhos maus, as palavras de desistência. A exemplo de José, mesmo diante da maldade dos homens, veja coisas boas na sua vida. Sonhe com coisas boas. Projete coisas boas, independente das situações falíveis da sua vida. Deus vai realizar os seus sonhos. Deus vai realizar. Eu tenho falado, queridos, e tenho guardado essa palavra. Nunca, aliás, nunca passamos por um tempo tão precioso nas nossas vidas como nós estamos passando agora. Eu saí da igreja para vir para cá, e nós deixamos lá os nossos pastores. Nós temos mais ou menos uns 20 pastores. Deixamos eles cuidando da igreja. Eu falei: não me ligue, não quero saber de problema, resolvam. Aí alguns discípulos ligam para você, e eu falo: procure o pastor tal, não me ligue mais. Antigamente, sabe como é que eu saía? Eu saía de férias e falava assim: Senhor, que esses 15 dias para a Lu e para os meus filhos seja como 150, mas para mim que seja como um dia. A minha cabeça, querido, cheia de problemas e preocupados, com discípulos rebeldes, com discípulos que vinham trazer divisão, com discípulos que iam trazer contenda, com escândalos no altar. Se o Senhor não guardar, queridos, você também
não tem a mínima condição de guardar o ministério. É Ele quem cuida, é Ele quem zela por isso aqui. E eu não estou falando dessa estrutura aqui não, tá? Porque essa estrutura ela pode estar hoje aqui, mas pode estar no espaço maior. Eu estou falando da unção que repousa neste lugar, da responsabilidade que temos nesse altar. Se não cuidarmos, queridos, se Ele não cuidar, nós também não conseguimos cuidar. Agora cabe a nós que servimos aqui ter o discernimento de quem foi que nos colocou aqui. Não tenha medo. Não tenha medo de arriscar. Não tenha medo, queridos, de projetar. Não tenha medo de sonhar. Todo sonho, ele envolve algum tipo de risco. Se você ler a biografia de alguns grandes descobridores, inventores, nós veremos que na maioria deles, eles fracassaram no início, fracassaram da primeira vez, não deu certo, não foram reconhecidos. Steve Jobs, ele e o seu colega começaram a Apple na garagem de casa. Steve Jobs, esse camarada que o mundo todo conhece, que nasceu em 1955 lá em São Francisco. Logo que nasceu, os pais dele entregaram ele para um casal. Poderia ser um cara frustrado. Fui largado pelo papai e pela mamãe. Meus pais não me amaram. Aquele jovem, ele teve um sonho, um projeto. Talvez 80% aqui carrega o projeto dele dentro do bolso. Imagine, queridos, se você for deixar com que as coisas desse mundo apaguem os sonhos, os projetos que você tem, a rejeição. Sabe o que ele teve? Uma rejeição no caminho dele. Ele foi rejeitado. Porque a rejeição, queridos, é um caminho natural na vida de sonhadores. As pessoas vão rejeitar, vão dizer: olha, eu não acredito. Nem mesmo Jesus escapou da rejeição. Você é o Filho de Deus. Esse aí não é Jesus? Os irmãos dele não moram lá conosco? Esse menino, ele corria aqui na porta da nossa casa o dia todo. Ele foi rejeitado também. Mas, aos 30 anos de idade, o mundo descobriu que ele era o Filho do Deus Altíssimo. E começou a ver ele fazendo sinais, prodígios, maravilhas, milagres extraordinários. E as multidões o seguiam. E hoje, em pleno século 21, o mundo inteiro já ouviu falar de Jesus. O mundo inteiro conhece Jesus. Não desista. Não tenha medo de se lançar. Um pastor amigo meu, ele disse assim: ou você se lança, ou será lançado. Quem não avança ficará para trás. Quem fica para trás será ultrapassado. Quem ficar para trás será pisado. E quem é pisado morre. Sonhe para não ser pisado. Sonhe para não morrer. Não fique parado, queridos. Não deixe as pessoas passarem por cima de você. Não deixe as pessoas apagarem os seus sonhos, os seus projetos. Mas foque naquilo que Deus tem para você. Tenha nesse projeto que você vai escrever aí. Tenha a imagem clara do que você quer. Não tenha dúvidas do que você quer. Escreva, coloque detalhes. Coloque detalhes. Você pode pedir: eu quero um celular, um exemplo. Você sabe quantos modelos de celular tem? Desde o Xing Ling, eu não sei se você chama Xing Ling aqui também. Chinoca. Do Chinoca até o iPhone Pro Max 17.
Eu dei um de presente para minha esposa. Ela sonhava, sabe com o quê? Com 16. Aí eu fui comprar o 17 para ela. E o vendedor falou assim: faz o seguinte, fica com 17 e dá o 16 para sua esposa. Aí eu olhei assim: qual o seu nome? Ele: Satanás. Falei assim: não, eu vou dar o 17 para minha esposa. Sonhe, queridos. Sonhe, dê detalhes. Seja claro em sua mente. Você precisa possuir uma visão clara, ampla. Isso é o que distingue um verdadeiro sonhador de um derrotado, um nobre de um medíocre. Tenha clareza no que você quer, no que você tem pedido a Deus. Ô Senhor, abençoa todos os meus familiares de um modo geral. Isso não é oração, queridos. A sua família precisa de oração, de alvos específicos. A sua vida precisa de alvos específicos. A sua oração não pode ser uma oração medíocre, não pode ser uma oração sem clareza. Entregue nas mãos do Senhor Jesus. Projete um sonho grande em sua mente. E se for o caso, estampe-a, coloque nas paredes. Eu estava indo para a nossa chácara, que Deus também nos deu uma chácara. E na ida para a chácara, eu e o Lu começamos uma conversa muito séria. Quem é casado aí sabe como é que é a conversa séria, né? Dentro do carro. E eu falei: Lu, você precisa tirar a sua OAB. E ela: já tem tanto tempo. Quantos anos, amor? Já tem 17 anos, eu não vou tirar a OAB não. Falei: você precisa tirar, amor. É importante, foi Deus que te deu esse curso de direito, você precisa tirar a sua OAB. E tal, eu falei assim: eu vou pagar o curso para você, o que você precisar, eu vou te apoiar no que for preciso. Quando ela chegou em casa, já fez logo a matrícula num cursinho. Queridos, na sala dela tinha mais de 100 alunos, alunos recém-formados, alunos que já tinham escritório de advocacia. A Lu passou na OAB. Doutora Luciane agora. E eu não posso mais nem falar nada, senão dá carteirada. Sabe por quê, queridos? Projete. Coloque na pressa, não importa, 17 anos sem estudar, 17 anos sem conhecer leis. Quem é advogado aqui sabe que as leis vão se atualizando todos os dias. Quem compra um livro de direito, daqui um mês não vale mais nada aquele livro. Você tem que já comprar os anexos dele. Projete, apresente para o Senhor. Há uma história interessante de Edmundo Hillary. Quem foi esse camarada? Foi o primeiro camarada que subiu ao Monte Everest no Nepal. 8.848 metros. Em 1952, ele falou: eu vou subir o Everest. Ele tentou subir o Everest em 52, por 2 vezes não conseguiu. Em 53, ele chegou no monte e disse assim: monte, você já cresceu o que tinha que crescer. Eu não, eu ainda estou crescendo. E em 1953, ele chegou ao topo do Everest e entrou na história mundial. Passaram-se 50 anos desse feito. Em 2003, o filho dele, com toda uma comitiva da National Geographic, prepararam todo filmagem, helicópteros, tudo. O filho disse: eu vou fazer o feito do meu pai. Sabe o que aconteceu? Ele chegou ao cume do monte. Lá de cima, ele fez uma ligação: pai, consegui. Projete, queridos. Qual o tamanho da sua montanha? Qual o tamanho do monte que você precisa subir? Quais são as dificuldades que você vai enfrentar? Eu quero declarar uma coisa: que nessa jornada Deus vai aplanar os seus caminhos.
Deus vai aplanar os seus caminhos. E você vai chegar, porque aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar. E eu quero finalizar essa palavra dizendo o seguinte: aonde você estiver, o Senhor estará contigo. Onde você dobrar os seus joelhos, Ele vai estar ouvindo os seus sonhos, os seus projetos, o seu clamor. Clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Talvez você esteja aqui nessa noite, não sabe nem onde estão os seus sonhos. Cadê os seus sonhos do ano passado? Cadê? O que se cumpriu do ano passado na sua vida? Dos sonhos que você escreveu? Se você não lembra, é porque você não tinha sonhos. Você se aventurou em escrever em um papel. Você não cultivou os sonhos que Deus tem para você. Você arriscou, vou arriscar, quem sabe eu consigo. Não é assim, queridos. Não é assim. A minha pergunta é: onde foram parar os seus sonhos? Escreva, queridos. Talvez você vai colocar ali 10 sonhos, e daqueles 10 sonhos em 2026 você vai realizar 9. Coloque o 10º para o próximo ano, mas não desista. Não tenha aquilo como um empecilho ou como uma dificuldade. Não, eu vou conquistar. Deus irá fazer. Tem muitos sonhos meus que eu vou passando de um ano para o outro, mas eu vou chegar lá. E você vai chegar também. Mas deixa eu te falar, leve a sério esse culto, leve a sério essa campanha, leve a sério o que você está escrevendo, queridos. Nós não podemos brincar com nossos sonhos, porque o tempo passa. Aliás, o tempo ele voa. E é necessário que você veja Deus agindo na sua vida. Queridos, eu sempre falo, tem uma frase que de alguns anos para cá eu estou odiando essa frase. Quando alguém pergunta como você vai, você diz: eu sou um sobrevivente. Eu não quero ser sobrevivente, queridos. Não quero ser sobrevivente. Eu sou um vencedor. Sobrevivente, quer dizer, aquele que vai ali aos troncos e barrancos ali, lutando com a dificuldade. Não, nós não podemos ser assim. Nós temos um Pai. E esse Pai, Ele é poderoso. Esse Pai, Ele é dono da prata e do ouro. Ele é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Nas mãos dEle está todo o poder. Então, por que, queridos, que eu vou ser um sobrevivente? Não, eu não sou um sobrevivente. A Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. A Bíblia diz que eu sou sacerdócio real. A Bíblia diz que eu sou raça eleita. A Bíblia diz que eu sou povo de propriedade particular do Senhor. Eu não sou sobrevivente, eu não sou qualquer um. E nem você. E nem você. Então, queridos, projete, busque os seus sonhos, interceda, ore, porque Deus está fazendo algo novo na sua vida. Eu quero dizer que ninguém aqui é velho demais para sonhar. Não existe isso, queridos. Ninguém. Sonhe grande, porque o que mantém você vivo e de pé são os sonhos que Deus colocou no seu coração. Eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês não sabem, queridos, o quanto eu desejei estar aqui em Portugal. Vocês não sabem o quanto eu choro todos os dias de saudade da minha filha, do Pedro e dos meus netos. Eu e o Lu, tem dia que a gente amanhece assim, ó, arrasados, com saudade. E nós decidimos, vamos a Portugal. E o meu filho, eu também vou. Fizemos uma surpresa para a Ana. A Ana não sabia que o Natan vinha. Nós até ficamos com medo, né? Ela estava de resguardo, fiquei de passar mal.
né? Mas foi que depois vocês acessam lá meu Instagram, Ezequias Mave, M-A-V, que vocês vão ver o vídeo que nós gravamos. Mas, exatamente, queridos, nós não podemos deixar de sonhar. Não podemos. E nós já estamos programando as férias do ano que vem, de novo para Portugal. Portugal agora é nossa casa. Nós não podemos mais falar mal de Portugal. Eu não posso mais falar mal de português. Eu não posso mais fazer piada com português. Acabou. Porque agora, dentro da minha família, tem um português. Eu nunca fiz não, tá, gente? Por favor, português eu nunca fiz. Mas agora tem um português e ele anda agora com um passaporte europeu na mão e dizendo assim, ó, eu ponho vocês para fora de Portugal, se vocês falarem alguma coisa. Nós estamos brincando muito com ele. Combinamos dia 28, né, pastor Marcelo? Dia 28 vamos estar apresentando o Pedro Ezequias. Mas, queridos, chame seus sonhos de volta. Chame seus sonhos de volta. Esqueceu que você pediu? Não lembra mais? Chame de volta. O pastor Marcelo falou que procurou projetando dele, né? Chame de volta, queridos. Chame de volta, leia, releia. Ei, colhe lá no seu armário, na porta do quarto, do banheiro. Todo dia passe lá e fala, é isso aqui, vai acontecer. Quando eu falei da Lu, sabe o que aquilo fez na nossa casa? Todo lugar da casa tinha um lembrete. Um lembrete do curso dela. Estava lá. Lei tal. Jurisprudência tal. E eu, todo canto que eu olhava dentro daquela casa, era um papel no vidro, no espelho. Ela falou assim, eu sou vencedora, eu vou passar, eu isso, eu aquilo outro. Queridos, como foi maravilhoso quando ela passou. Como foi maravilhoso. Nesse dia eu falei assim, verdadeiramente, tudo quanto nós sonharmos e apresentar diante do Senhor acontecerá. Então, chame seus sonhos de volta. Deus nos prometeu uma restituição plena e poderosa, e assim será na minha vida e na sua vida. Se você crê, fique de pé e aplauda ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês. Eu vou deixar para o pastor Marcelo selar esta palavra com uma oração. Ele é o líder de vocês. Ele é o pastor de vocês. Mas deixa eu te falar. Leve essa palavra no seu coração. Resgate os seus sonhos. Resgate os seus projetos. Escreva, reescreva. Guarde ele. Leia todos os dias e apresente diante do Senhor. Porque Deus irá fazer. Beijo, amo vocês, que Deus os abençoe. Agora, vamos conferir a nossa agenda. Todas as quartas-feiras, temos a reunião de intercessão. Venha orar conosco e apresentar as nossas causas diante de Deus. Participe da Cesta Abundante. O Senhor tem realizado grandes coisas em nossas sextas-feiras. Não fique de fora. Venha viver o poder de Deus com a gente. Domingo é o domingo da família. Traga toda a sua família e venha adorar ao Senhor conosco. Um momento de comunhão, louvor e edificação para todas as idades. Não fique de fora. Deus tem algo especial para a sua família. O Espaço Kids também estará aberto, com atividades que ensinam sobre Deus de forma alegre e divertida para as crianças. E no primeiro domingo do mês, celebramos juntos a Santa Ceia do Senhor. Venha participar desse momento especial de comunhão. E se puder, traga 1 quilo de alimento não perecível e abençoe vidas através do Projeto Esperança. Dos dias de 1 a 21 de dezembro, teremos um período especial de jejum e oração, onde todas as IBRs estarão unidas em um mesmo propósito, buscando juntos um tempo de entrega, dependência de Deus e fortalecimento espiritual para este novo tempo. Em dezembro, venha participar da Retrospectiva Kids. Será um momento especial, onde apresentaremos uma amostra de tudo o que nossas crianças viveram ao longo deste ano. Aprendizados, experiências e muita alegria. Logo após, teremos a Noite dos Caldos, realizada pelo Ministério Infantil. Por apenas €7 por pessoa,
você poderá experimentar todos os caldos da noite e desfrutar de um tempo de comunhão e sabor. Será uma noite abençoada para toda a família. Sábado, dia 13 de dezembro, às 20 horas, o Bispo Rogério Rocha trará uma palavra que nos desafia, nos impulsiona e nos conduz a subir de nível, vivendo uma nova dimensão espiritual em Deus. Para ficar por dentro de tudo, siga nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe e ajude a espalhar essa mensagem. Juntos, somos mais fortes. IBR Feira. Seu lugar é aqui.